de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Acho que eu creio que essa é a última, para fechar esse assunto. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Pergunta interessantíssima. Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo, dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. É quase que um poema esse texto. É uma beleza. E veja que ele confirma o que eu disse anteriormente. Eles estão na sua marcha evolutiva, né? Mas que nós também temos a nossa participação. Ou seja, tudo que está em nós enquanto espíritos, foram testados exatamente lá no mineral como a atração, no vegetal como a sensação, no animal o instinto, no homem a razão. E quando atingirmos a angelitude, seremos divindades. Então, é essa a marcha evolutiva. Então, por isso, esse grau de parentesco, nesse sentido, né? Então, as pessoas que cuidam das plantas, por exemplo, tem pessoas que conversam com as plantas, né? E sentem nela o reflexo da sua fala. Por quê? Porque você vibra quando fala com elas. Sua sensação vai junto, sua emoção, e ela capta isso. Por quê? Porque ela tem sensação. As plantas sabem do seu carinho por ela. Por isso que ficam, né, verdejantes ali e como uma resposta àquilo que você fez. Os animais, da mesma forma, você trata com carinho, você chama, ele vem, ele abana o rabinho, ele demonstra um certo respeito e até um certo amor, digamos assim, porque ele não tem entendimento, mas ele denota uma fidelidade, né, ao seu dono, ao seu tutor, né, e assim por diante. Então, existe esse laço nesse sentido, porque são os graus evolutivos que o espírito passa desde lá dos princípios, né? O princípio espiritual, o princípio da vida, né? O princípio. Aí vai, cada um vai se encaixando até chegar no homem, no hominal, que é a sua última fase para chegar na angelitude. Então, esse parentesco, ele
A internet está oscilando, de Argemiro, então nós vimos aí que quanto é belo aquilo que Deus nos ofereceu, né, na sua criação, e as oportunidades, né, de evolução do princípio espiritual desde o início, passando primeiro pelo mineral, depois atingindo o reino vegetal, em seguida o reino animal, para chegar o hominal. Quer concluir a sua fala, Gemiro? Pois não, desculpem, um probleminha de internet, né? Isso acontece de normal. programas ao vivo. Bom, o que eu dizia era o seguinte, é exatamente essa explicação lógica que Emmanuel nos dá, mostrando o nível do parentesco, né? Então, quando ele diz que, por nossa vez, ou seja, um dia, o chamado reino hominal, né? Chegaremos ao reino hominal, ou seja, os espíritos, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude, ou seja, é a marcha progressiva onde todos nós estamos inseridos. E aí, mais embaixo, ele dá essa classificação do mineral como atração, do vegetal como a sensação, do animal como o instinto, que eu falei na passagem anterior sobre a zoologia, né? E o homem com a razão, que é a inteligência, e, por fim, a angelitude, que é onde todos nós um dia seremos anjos, né? Isso aí ninguém vai fugir dessa realidade. Então, esse parentesco é nesse sentido, porque estamos todos nessa marcha evolutiva, graças a Deus, para que possamos atingir o ápice, que é a angelitude. Então, os animais são, sim, nossos irmãozinhos mais próximos, né? Inferior, aí vem as plantas e depois os minerais. Então, cuidar bem de suas plantas é benéfico. Cuidar das florestas, das matas, o quê? É uma obrigação, porque é quem purifica o nosso ar. Né? Um planeta sem árvores, sem rios, ele não existe, ele é morto, não há vida, praticamente. Então, é esse o entendimento geral que devemos ter dessa relação, não só a nível espiritual, mas também a nível material, porque nós precisamos das plantas, nós precisamos dos animais, e eles vice-versa também, porque quando você cuida de uma planta, você está zelando por uma vida de qualquer forma, ou por um animal também. Então, é nesse patamar. E aquilo que dissemos anteriormente, existem aqueles exageros, as pessoas que tratam animais como se fossem pessoas. É bom ter cuidado, porque aí pode haver um problema psicológico, a pessoa está excedendo aí no seu cuidado, no seu zelo, não é? Mas, dos males o menor, graças a Deus, nós temos a natureza que nos brinda com esse ar maravilhoso que respiramos, com essas frutas deliciosas que comemos, os legumes, enfim. É para isso que eles também servem, não é? Então, chegamos ao final dessa parte, desse item, e já colocando as cenas do próximo programa, né, que vamos entrar justamente no quarto item, ciências combinadas. Não é isso, Argemiro? Mais uma etapa do estudo. E a pergunta é interessante, viu? As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Veja que é interessante, né? Vai mexer com o globo terrestre agora. É verdade. Então, estamos chegando ao... Quem tiver o livro, já vai dando uma olhada, porque na hora da aula, se tiver alguma dúvida, entra no chat aqui, nos pergunta e a gente responde com o maior prazer. Quem não tiver o livro físico, né, pode adquiri-lo aí em PDF. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando
canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.